Created with free version for non-commercial use. Agradecer, Pai, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor, ó Pai, é piedoso, Pai, mostra a sua piedade, a sua misericórdia em nossas vidas, ó Pai, revelando, Senhor, a tua palavra, trazendo, Senhor, a tua palavra a nós, ó Pai, nos dando conhecimento da sua vontade, Senhor Deus, nos guardando dos perigos desse mundo. Por isso, Senhor, queremos te agradecer, Senhor Deus, pela tua graça, Senhor Deus, de fazer com que estejamos aqui, Senhor Deus, ouvindo a tua palavra, sendo alimentados, ó Senhor Deus, por ela. Não permita, Senhor Deus, que todas as coisas, Senhor, que servem para a nossa salvação, Pai, sirvam também de juízo para nós, porque temos rejeitado, Senhor, a palavra do Senhor, não temos, ó Senhor, seguido os seus conselhos e os seus mandamentos, ó Pai, temos, ó Senhor Deus, virado as costas para Deus e vivido, Senhor Deus, da forma como nós queremos, ó Pai. Por isso queremos te pedir, Senhor Deus. Created with free version for non-commercial use. Queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, ela nos ensinar, ela nos dirigir, ó Pai, porque quando nós não seguimos a tua palavra, Senhor Deus, nós com certeza e certamente, Pai, estaremos caminhando para a destruição nesse mundo e no mundo vindouro, Pai. Senhor, queremos, ó Pai, que o Senhor fale a cada dia mais através da sua palavra. Fala aos nossos corações através dela, nos instrui. E agora, Senhor Deus, na exposição, Senhor Deus, das Sagradas Escrituras, que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, Pai. Que as palavras não fiquem somente nas nossas mentes, mas que essa palavra possa modificar o nosso comportamento, a nossa vida, e que por ela sejamos guardados, ó Senhor Deus, de todo mal e de toda destruição, Pai, que vem por causa do pecado. Fica conosco, Senhor Deus, santifica as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas obras, ó Pai. É o que nós Created with pedimos, free version for non-commercial em nome de use. Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 6, versos de 25 a 29. Continuando com a exposição da palavra de Deus, em relação às advertências contra a mulher adúltera. Do verso 20 até o verso 29. Nós paramos no verso 25 na semana passada e agora vamos do verso 25 ao verso 29. Eu vou fazer essa leitura com os irmãos e aí darei continuidade. Created with free version for non-commercial use. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho para a vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices do teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem seus pés? Assim será o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Ou até o verso 35. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar. Created with free version for non-commercial use. Pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os seus bens e todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites infame e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Queridos, antes de iniciarmos a nossa exposição, eu quero dizer o seguinte: as palavras aqui das Sagradas Escrituras com relação a esse pecado são palavras muito sérias e muito graves.
E nós vamos perceber que esse, além dos outros pecados, mas esse em especial, é um pecado que desgraça a vida do ser humano. Created with free version for non-commercial use. Não só um pecado que desgraça a vida do ser humano, mas um pecado que qualquer um pode cometer. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. É por isso que a Escritura está dizendo isso. É por isso que a Escritura está chamando aquele homem, aquele rapaz, a atenção, aqui nesse caso, a atenção para esse tipo de comportamento. Nós temos outros textos da Escritura, no Novo Testamento também, que falam sobre isso e falam de uma maneira geral. Não somente adultério, fornicação ou qualquer outro tipo de prática, relação sexual ilícita. Tá? Mas uma coisa que nós podemos perceber claramente, tá? Que toda essa situação aqui, ela pode ser restaurada em Cristo Jesus. Algumas coisas vão ficar por causa Created do with pecado. free version for non-commercial É use. isso que o pecado faz, deixa marcas. Mas qualquer tipo de pecado pode ser restaurado em Cristo Jesus. Quando o homem se arrepende, o ser humano se arrepende e busca verdadeiramente ao Senhor, ele é perdoado, restaurado e transformado. Nós não devemos nos fiar nisso como se fosse um elemento para nos dar mais força ao pecado. Como o apóstolo Paulo fala, a lei que nos foi dada para mostrar e apresentar o pecado, ela serviu para nós como armadilha, porque quando a lei dizia não cobiçarás, o homem na sua carne percebia o que a lei dizia e buscava cobiçar. Que nós não tenhamos Created with free version for non-commercial princípio use. do homem natural, que vê a bondade e a misericórdia no Senhor e vai ao encontro do pecado, porque ele diz assim: eu vou pecar e o Senhor vai me perdoar. Lembrem-se o que Hebreus diz, que não existe restauração para pecados deliberados. E deliberados aí não representa que fomos tentados ou nos deixamos levar pelo pecado, mas porque deliberadamente, propositadamente no nosso coração nós fomos em direção a Ele. Porque os pecados deliberados são características, é uma característica daquele homem que não teme ao Senhor, que não tem o coração. Created with free version for non-commercial use. Aqueles que pecam compulsivamente. A gente pode dizer assim, que essa natureza não é uma natureza transformada. Bom, o verso de 25 diz: não cobice no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas, sendo a continuação da argumentação aqui de Salomão com relação à questão do adultério. Primeiro, ele admoesta o filho a preservar o ensino dado pelo pai, nos versos 20 e 21, e aí é um ensino direcionado, ou seja, esse ensino estava voltado para guardar-se da mulher alheia, da mulher de outro homem, e demonstra que o ensino dado guiaria e protegeria os fiéis desta mulher adúltera, apresentando os motivos para obedecer a instrução que nós vimos lá no verso 22 até o verso 24. Created with free version for non-commercial use. Porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz para te guardarem da mulher e das ilusões da mulher ali. Então esses são os motivos pelos quais aquele filho deveria olhar e obedecer à instrução do pai. Agora, a partir do verso 25 até o verso 35, na sua primeira parte, nós veremos uma lição que consiste em advertências para não desejar a mulher do próximo, seguidas por uma sucessão de argumentos para apoiar essa instrução. E ele começa assim,
Essas advertências começam assim: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender. Vou prender aqui, que tá. Nem te deixes prender com as suas olhadelas. A questão central aqui Created with free version for non-commercial use. Estamos observando é curta, objetiva e direta. Ele está dizendo: não deixe ser pego com os olhos de modo a cobiçar a beleza dessa mulher. A ideia aqui desse verso seria dessa mulher atrair aquele homem, aquele jovem com olhares, ou seja, flertar com os olhos, de forma a chamar a sua atenção, a atenção daquele jovem para a sua beleza física, para a sua aparência. Isaías capítulo 3, verso 16, quando o profeta Isaías está trazendo juízo sobre o povo de Deus, ele faz uma comparação entre as filhas de Sião com a própria igreja naquele momento, dizendo assim: visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, ou seja, maliciosos, andam a passos curtos, fazendo tinir o ornamento dos seus pés. Essa é a ideia aqui. Mulheres que andam com olhares maliciosos, e essa é a ideia, a caça de vida preciosa. E a advertência aqui nesse verso presume que, uma vez suscitado o desejo maligno no coração do filho, esse vai arrastá-lo para o pecado e, consequentemente, para a morte. É isso que Tiago vai dizer com todo e qualquer tipo de pecado. Lá no capítulo 1, verso 14 e 15, ele vai dizer assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando este o atrai, o seduz. Então a cobiça, depois de haver de concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ele está falando aqui no princípio de morte com relação à sedução do pecado. A primeira coisa é a cobiça que existe no coração do homem, é o desejo. Então essa cobiça, ela é gerada, ela é, como diz assim, concebida. É aquelas palavras de Lutero, né? Lutero dizia que um pássaro, ele não podia impedir que um pássaro pousasse na sua cabeça, fazendo um paralelo com os maus pensamentos dos homens. Os maus pensamentos não podem ser, vamos dizer assim, evitados. Isso não quer dizer que você tenha maus pensamentos todo o tempo. Não. Quanto mais enchemos a nossa cabeça e o nosso coração da palavra de Deus, menos nós teremos maus pensamentos. Mas os maus pensamentos sempre virão por causa da nossa natureza pecaminosa. E aí Lutero vai dizer: eu não posso evitar, mas eu posso deixar que eles floresçam, ou seja, não posso deixar que ele faça ninho. É mesmo o sentido aqui. Created a cobiça with free do version for coração do non-commercial homem, o use. desejo, que faz parte da natureza pecaminosa do homem, ele vai aparecer, vai surgir, mas não pode ser alimentada, porque quando ela é concebida, ou seja, quando ela é alimentada, ela vai dar à luz ao pecado, e o pecado vai ser consumado e, consequentemente, vai levar à morte. Essa é a sequência. É por isso que ele está advertindo aquele jovem a não cobiçar no seu coração, a não dar o primeiro passo nesse sistema, ou nesse progresso, ou nesse caminhar de morte. Porque se ele der esse primeiro passo, será muito difícil voltar atrás. Por isso que ele diz: não cobices, não deseje ardentemente. E é essa a ideia de cobiça, um desejo imoderado, proibido. Pois se deseja aquilo, o homem deseja aquilo que não lhe pertence, nem pode pertencer. E aqui no verso, esse desejo é explicado como sendo induzido por alguém ou alguma coisa. Por isso, na outra ponta do verso, ele diz assim: não cobices no teu coração a sua formosura. Ou seja, a ideia é que o desejo que ele tem, pecaminoso, é induzido
por aquilo que ele está vendo. A imagem desse verso é a seguinte: uma mulher casada que está flertando com os olhos outro homem, chamando a sua atenção para a sua beleza. E provavelmente aqui, nós podemos deduzir isso do texto, tá? Ela deve estar de forma sensualmente vestida, para que aquele homem preste atenção nela, demonstrando com seus olhos, com seus olhares, interesse nele. Created with free version for non-commercial Essa é a use. configuração aqui desse verso. Quando ele cita na segunda parte, no segundo paralelo, não se deixe prender com as suas olhadelas, está fazendo aí uma menção a um tipo de maquiagem que a mulher colocava de forma provocativa, para chamar a atenção. Provavelmente aí deve estar incluído, como nós vimos lá em Isaías capítulo 3, 16, todo tipo de, vamos dizer assim, de configuração, né, no vestir e no comportamento feminino, que chame a atenção, ou seja, que desperte a cobiça no coração de um homem. Esse verso aqui vai mostrar que as armas da sedução de uma mulher adúltera são seus olhares maliciosos, Created with free version for non-commercial use. formosura. E aí formosura provavelmente deve estar relacionado a um vestuário, a uma maquiagem provocativa, provavelmente. Eu queria abrir um parênteses aqui para falar rapidamente sobre roupas femininas do nosso tempo. Tá? E muitas dessas roupas femininas que estão na moda, elas são extremamente sensuais e provocativas para um homem. Eu vi um vídeo, eu não teria coragem de falar o que aquele homem falou, tá? Mas eu vou pedir para minha esposa colocar, que foi o Daniel que me mostrou. Tá? Eu estive de férias agora lá na Bahia. Created with free version for non-commercial use. Da Aliança, que era a igreja presbiteriana do Josafá, era pastor lá, não é mais, ele se jubilou e o reverendo Daniel assumiu a igreja. Já era seminarista da igreja e tal, tempo. E aí ele me mostrou, nas nossas conversas ali em grupo e tal, ele me mostrou um vídeo de um pastor que pregou lá em Greenville, e é muito querido lá, e ele falando sobre a questão da modéstia cristã com relação às mulheres. Olha, ele falou determinadas coisas que eu não falaria, eu realmente não falaria, né? Numa igreja. Poderia ser que eu falasse uma palestra para homens separados e tal, teria até, né? Mas realmente eu não falaria. Mas o que ele fala são verdades. São verdades. E coisas assim que você fica de olhos abertos com a maneira como ele chama a nossa atenção. Created with free version for non-commercial use. Hoje em dia. Eu vou colocar isso no grupo da igreja e cada um individualmente vá lá e dê uma olhadinha, tá? Porque com certeza vai ser muito, muito edificante para todos nós, tá? Mas hoje em dia há uma extrema sensualidade expressa nas roupas e consequentemente, uma coisa infelizmente está ligada a outra, a comportamentos femininos modernos que fazem com que as mulheres seduzam os homens sem saber e sem perceber, mas elas estão destruindo a consciência e a mente dos homens sem perceber. Não é que a mulher não deve se vestir bem, não é que a mulher não deve ser bonita, não. Ela não pode ser sensual. Created with free version for non-commercial use. Nós precisamos entender que a modéstia cristã não é oposta à formosura e o encanto
devido a uma mulher. A mulher pode e deve ser sensual, mas para o seu marido, no íntimo do seu lar. Como nós vemos na Escritura, expresso em Cantares de Salomão, e no próprio livro de Provérbios, quando ele fala ali no capítulo 5, verso 18 e 19, seja bendito o teu manancial, alegra-te, corça de amores, sacia os teus seios, embriague com tuas carícias. A sensualidade é permitida na Escritura, mas em que contexto? No contexto da intimidade do lar. É nesse contexto. E o que nós Created vemos with hoje em free version dia for non-commercial use. é que não só o comportamento, não só as roupas, mas o comportamento da mulher é extremamente sugestivo e sensual, fazendo com que o homem, sem perceber, fique excitado por olhar uma mulher. E aí diz assim na sociedade: esses homens são, desculpa a expressão, né? Não vou usar essa expressão não, obsessivos sexualmente, são doentes. Não são doentes, existe, não são doentes, eles são encharcados por uma sexualidade no mundo, porque tudo hoje é sexo, tudo expõe a mulher. Você vai fazer uma propaganda de vassoura ou sabonete, parece uma mulher seminua ou pelada. Tudo cai para esse lado. Então a mente dos homens deste mundo estão encharcadas com essas coisas, visualmente falando, até mesmo no aspecto da audição, de ouvir essas coisas todo o tempo. E aí junta-se a isso as mulheres vestidas de forma sensual. Desculpem, muitas roupas de mulheres hoje eram roupas de prostitutas há 10, 15 anos atrás. E nós estamos sendo levados por uma mídia que expõe, por um lado, fala da liberdade feminina, a mulher deve ser independente, isso, aquela, e por outro lado, juntamente com isso vem o quê? A depravação e a depreciação da mulher, através da sua vestimenta. A Escritura vai dizer que a beleza e a formosura são vãs. A ideia, ou seja, o ideal bíblico de beleza é aquele em que essa beleza, ou seja, a beleza feminina, é acompanhada de prudência ou temor do Senhor. Como nós vemos lá em Provérbios capítulo 11, verso 22. Abram aí. Como joia de ouro e focinho de porco, assim a mulher formosa que não tem descrição. Provérbios 31, 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que temeu o Senhor, essa será louvada. Ou como nós vemos lá em 1 Samuel, quando ele fala da esposa de Nabal, diz assim, Nabal, lá em 1 Samuel 25, 3. Desculpe falar rápido demais, mas diz assim, Nabal era o nome deste homem, Abigail de sua mulher, era sensata e formosa. Esse é o ideal de beleza na Escritura. A feminina, a mulher bela, mas santa, sensata. Created with free version for non-commercial use. Deixa ele sentar aí. Não. Não, meu filho, fica lá fora, por favor. Deixa não. Manda ele sentar aí. Bota uma cadeira para ele sentar aí. Queridos, desculpa. Voltando aqui. Não é que a mulher não possa se vestir bem e bonita. Ela não só pode, como deve. A gente vê determinadas religiões ditas cristãs, a mulher usa e aqui e tal, e aquela coisa toda, aquela roupa. Os muçulmanos são assim. Na realidade, o pecado necessariamente não está na mulher, mas está nos olhos dos homens.
Então teria que cegar os homens, não colocar a roupa nas Created mulheres, with free version for até non-commercial o use. pescoço. Seria mais fácil cegar os homens. Mas a questão é que quando uma mulher se veste de forma inadequada, ela está chamando a atenção do homem e despertando uma área na vida dele que ele não pode fazer. Esse é o perigo. Tá? E não é qualquer roupa, são roupas determinadas. Às vezes você vai como mulher procurar uma roupa, uma camisa, você não vê camisa que não tem um decote até aqui embaixo. As camisas são assim. Aí às vezes você acha bonito e compra. E aí o que uma mulher sensata vai fazer? Ela vai usar uma camisa por baixo. Determinadas calças compridas que parece que a mulher não está vestida, que são muito apertadas, que mostram o corpo. Essas coisas são danosas Created with free version for non-commercial use. para o coração do homem. Não é que o homem vai olhar e vai pensar besteira no momento que olhou. O homem crente não vai fazer isso. Mas cada dia que você olha uma coisinha aqui, olha uma coisinha lá, olha uma coisinha lá, essas coisas começam a fazer parte do seu coração. Não existe lugar mais inapropriado de um cristão do que a praia. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde as mulheres estão nuas. Estão nuas. Nós, como crentes, não podemos fazer isso. Nós temos que preservar o nosso corpo, preservar a vida e a santidade dos nossos irmãos. Porque o homem crente não vai sair Created with free procurando uma version for mulher non-commercial mal use. vestida para ficar olhando. Mas é isso que o mundo faz. Então nós, mulheres cristãs, não podemos ser instrumentos na destruição da vida dos nossos irmãos e nem ser um instrumento semelhante às mulheres do mundo. Podemos nos vestir bem, muito bem, e de forma santa. Bom, graças a Deus que eu não tenho esse problema aqui na igreja. E às vezes quando a gente vê alguma coisa mais assim acentuada, eu percebo que as próprias mulheres mais velhas chegam para as outras mais novas ou companheiras, e porque eu já vi esse tipo de coisa em privado. Isso é bom. Created with free version for non-commercial Isso use. é muito bom. Quando sua filha sai de casa, passa por uma investigação. Vamos ver se a roupa está boa. Não, essa roupa não está muito legal. Às vezes as nossas filhas não gostam, mas a gente faz isso para preservá-las. E não somente preservá-las, mas preservar também os nossos irmãos. Não cobices no teu coração a sua formosura. Aqui há outra coisa bastante interessante para chamar a nossa atenção. Nesse verso, a palavra de Deus está dizendo que a cobiça se dá no coração, como o Tiago fala. Isso aí, pastor, isso eu já disse. Mas olha o que é interessante. É interessante que essa ordem, não cobices no teu coração, pressupõe uma coisa que em Provérbios está sendo recorrente, que as pessoas podem governar seu coração, como também é observado em Provérbios. Created with free version for non-commercial use. Aqui ele está dizendo, não cobices no teu coração. Então ele está pressupondo, ou seja, a Escritura está dizendo que nós podemos governar o nosso coração. Nós não somos reféns das nossas paixões. Olha o que Provérbios 4, 23 vai dizer. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. E esse coração, ele deve estar atado, ou seja, o ensino do Pai deve estar atado a esse coração, que diz Provérbios capítulo 6, verso 21, ata-os perpetuamente no teu coração,
O livro de Apocalipse vai nos mostrar que nós não somos reféns de nossas paixões ou dos sentimentos que povoam o nosso coração. É isso que a Bíblia vai nos dizer. Então não venha dizendo assim: ah, pai, eu amo aquela menina e tal, eu não consigo controlar. Uma menina descrente, uma menina que não tem o Senhor. Ou até uma menina que está dentro da igreja, mas que mostra que não é uma menina que é um crente verdadeiro. A mesma coisa com o rapaz. A mesma coisa se você trabalha em um determinado lugar e tem uma pessoa lá, você se deslumbra e tal, seja homem ou mulher, sei lá, no caso de uma menina, vê um rapaz, aquela pessoa muito legal, muito jóia, só falta ser crente. O rapaz conhece uma menina jóia, legal, que só falta ser crente, e aí, ai, tô apaixonado, não consigo vencer, não. Isso é o que o mundo diz. Mas a Escritura vai dizer o contrário. A Escritura vai dizer que você pode vencer essas coisas. Você não é refém das suas paixões ou dos sentimentos que povoam Created with o free seu version for coração. non-commercial use. A Bíblia vai dizer, e Provérbios também vai dizer isso, que nós podemos subjugar os nossos sentimentos infantis, malignos e perversos. Mesmo porque, já vou adiantar, nós não somos escravos do pecado. Nós não estamos subjugados a ele. Olha o que Provérbios 23, 26 vai dizer. 23, 26. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Nós vamos perceber que a Escritura nos diz que o indivíduo precisa do poder do Espírito Santo para resistir à tentação, não apenas da vontade humana, mas do poder do Espírito Santo. Gálatas fala isso, que o Espírito nos foi dado, para que nós não submetamos-nos à carne. A carne luta contra o Espírito contra a carne, porque são opostos. E ele foi posto na nossa vida. Para quê? Para que nós não façamos a nossa vontade. Então nós podemos subjugar os nossos sentimentos malignos e perversos. Por quê? Porque temos o Espírito Santo de Deus. É o que a gente vê lá em Romanos capítulo 7 até Romanos capítulo 8, verso 17. Ele vai dizer: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque são escravos da lei do pecado. Nós não estamos na carne, mas no Espírito, se de fato somos filhos de Deus. Não é uma luta fácil. Lutar contra as paixões e os desejos do nosso coração não é fácil. A Escritura não está dizendo isso. Pelo contrário, no capítulo 7 de Romanos, nós vamos ver como é difícil essa luta. Created with free version for non-commercial use. Mas em primeiro lugar, no crente ela deve existir. Em segundo lugar, ele vai vencer. Ele vai ter a vitória final com relação aos seus pecados. Se um homem não consegue subjugar os desejos do seu coração, se ele se rende a esses desejos, duas coisas podem ser verdade. Ou ele é um crente fraco, e por isso precisa se voltar cada dia mais para a cruz de Cristo. Precisa buscar o auxílio da igreja, principalmente o auxílio do Senhor na sua vida. Ou porque ele não é um verdadeiro crente. Ele ainda não foi resgatado e liberto da escravidão do pecado. Ele não é escravo do pecado. Created with free version for non-commercial use. O Rodrigo gosta de dar, ele gosta de carro, né? Gosta de viajar também. Então, se você parte de uma cidade para outra, aí vamos dizer 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros, você vai levarzinho um pneuzinho de reserva, né? Que provavelmente possa acontecer de você furar um pneu. E isso acontece mesmo. Agora, se daqui para lá, nessa distância,
você furar o pneu a cada 100 km, a cada 200 km, a cada 300, até a cada 1000 km, tem alguma coisa errada. A mesma coisa na vida do crente. Se você está caindo e cometendo o mesmo pecado sucessivamente, alguma coisa está errada. O paralelismo entre esses dois versos aqui, do verso 25, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas oladelas, sugere que a cobiça começa pelo permitir Created o with free contato version for non-commercial visual. use. Não cobices no teu coração, nem te deixes prender com as suas olhadelas. A ideia é olhar, a mulher o seduz com o seu olhar, e aí ele agora olha e começa a percebê-la visualmente. A Escritura está dizendo que o desejo entra no coração por meio do estímulo visual suscitado pela beleza, e mais especificamente pelas pupilas dos seus olhos, ou pelo olhar malicioso da mulher, pelo flertar com os olhos, seguido de quê? De umas palavras doces. E eu vou dizer, essa é uma conjunção do inferno. Estímulo visual, sensualidade, conversa macia, maliciosa e sedutora. Essa é uma configuração do inferno. Created with free version for non-commercial use. Nós devemos estar preparados para esse tipo de coisa. Ele vai dizer assim: não te deixes prender com as suas olhadelas, ou não deixes que ela te capture. Essa é a ideia. Por isso que ele fala: a mulher anda à caça. A ideia aí de uma caçadora, de alguém que vai atrás. E é interessante que agora nesse verso nós temos uma mudança de perspectiva. O verso anterior falava na perspectiva do homem: não cobices no teu coração a sua formosura. Agora vemos na perspectiva da mulher que tenta conquistar esse homem. Nem te deixes prender com as suas olhadelas. E olhadelas aí, como eu falei anteriormente, significa pálpebras, dando a ideia que ela usa uma maquiagem nos olhos com o propósito de provocar, chamar a atenção ao tornar mais belo. Não significa que maquiagem Created with free version for non-commercial use. ou um instrumento que a mulher deve deixar de lado. Não é isso. Ele está falando aqui de uma maquiagem que é provocadora. Provavelmente uma maquiagem, uma roupagem das prostitutas. Por quê? Para chamar a atenção. A pessoa olhar, chamar a atenção, ela vai ficar paquerando, e aí aquele homem prende os seus olhares, opa, aquela mulher está me olhando e tal, e ele começa a percebê-la. Por quê? Porque toda a sua configuração é extremamente sensual. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Provocar e chamar a atenção. Nós não somos daqueles que dizem, como existem algumas seitas evangélicas, que calça comprida. Created with free version for non-commercial use. Isso, não sei, Mas maquiagem é do diabo, arrumar o cabelo, não. Aí a mulher é um traste, Ninguém olha para ela. Essa não é a perspectiva do Evangelho. Pelo contrário. Ele diz que o ideal de beleza da mulher é a sua formosura aliada ao seu o quê? A sua santidade, ao temor do Senhor. Tem um livro apócrifo chamado Eclesiástico. Ele faz um comentário interessante a respeito dessa situação. É semelhante ao que nós temos aqui em Provérbios. Diz assim: a prostituição de uma pessoa, de uma esposa, se mostra em seus olhos sensuais, e ela é conhecida por suas pálpebras. Resumindo aqui esse verso, o filho deve estar de guarda contra os meios verbais e não verbais de sedução de uma mulher como essa. Por quê?
Porque o pecado começa pelo desejo e pela imaginação. Matthew Henry, no seu comentário, ele faz a seguinte advertência. Ele diz assim: não cobices no teu coração a sua formosura, pois se o fizeres, já terás cometido adultério com ela. Não fales do encanto do seu rosto, nem te prendas com os seus olhos. Tudo isso são ciladas e redes, que ela não te prenda com suas pálpebras. Os seus olhares são flechas e dardos em chamas. Eles ferem, eles matam em um sentido diferente daqueles que o amam, dos que amam. Ele chama isso de um cativeiro agradável, mas é um cativeiro destruidor, pior que o cativeiro Created with free version for non-commercial use. No verso 26, nós temos aqui introduzido o primeiro argumento. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Eu não sei se vocês lembram que na introdução, quando demos a visão geral desse trecho, nós mostramos que o alto preço, a seriedade, a inevitabilidade do castigo, as consequências desse castigo. Nós vamos começar a partir do verso 26 a mostrar esses argumentos, para que o filho não desejasse a mulher de um outro homem. E esse argumento começa com o alto preço que se paga por esse tipo de desejo, que é um castigo severo, inevitável e interminável. É isso que nós vamos ver aqui. Porque nós vamos perceber que, ao contrário, que o paralelo que se faz é da mulher adúltera e da prostituta. E ao contrário da prostituta que quer ser possuída em troca de uma refeição, a mulher lasciva quer a vida. A prostituta vai oferecer os seus serviços em troca de um pagamento. A mulher lasciva quer a vida daquele que a possui. E aqui nós vemos uma clara distinção entre a prostituta e a mulher casada. No sentido de que a primeira se contenta com um pagamento relativamente baixo, um pedaço de pão, enquanto a última sai à caça de coisa mais preciosa, da coisa mais preciosa de todas, a vida daquele que a possui. Nós vamos perceber no texto de Provérbios que a mulher adúltera, ela se comporta como uma prostituta. Olha o que Provérbios capítulo 7, Created with free version for non-commercial use. mostrar. É o comportamento de uma prostituta. Diz assim: eis que a mulher sai ao seu encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. Percebam como aquelas olhadelas ali, representadas pela maquiagem, né? Uma preparação aqui para que o homem seja chamado a atenção para a sua formosura. Ela está relacionada, né, com a sua vestimenta. Eis que a mulher sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Percebam que essa linguagem de caçadora, a prostituta, ela procura o que? Ela quer, é uma forma de sustento, ela quer sustentar. Created with free version for non-commercial use. Ela caça por prazer. Ela vai à caça. Eu não sei se vocês têm contato ou já viram, né, essa realidade, né? Daqueles que caçam para sobreviver e daqueles que caçam por esporte. Há uma grande diferença. Um faz isso por necessidade. O outro faz isso com prazer. A necessidade, ela tem um limite. O prazer não. Eu estou dizendo que a prostituta se encaixa nessa imagem completamente. Mas para vocês perceberem a diferença de um para o outro.
E essa é a linguagem que nós vemos aqui. Verso 13, do capítulo Created 7. with free version for non-commercial use. Beijou de cara impudente, lhe convida ao pecado. Então, nessa comparação entre a mulher lasciva e a prostituta, ela não exige pagamento algum. A mulher lasciva, a mulher adúltera, a mulher de outro homem, ela não exige pagamento algum. Pelo contrário, ela está abastada. Como nós vimos lá nos versos 14 a 20 do capítulo 7, sacrifícios pacíficos tinha eu de fazer, paguei os meus votos, por isso saí ao seu encontro para buscar, já cobri de coxas a minha cama. Ela está abastada, ela não tem necessidade de nada, ela não tem necessidade daquilo, fazendo uma comparação com a prostituta que vende o seu corpo por necessidade. E nessa comparação ele demonstra como é tão mais nocivo um envolvimento com uma mulher casada. Created with free version for non-commercial use. A mulher que vive do seu corpo, ou a prostituição, ele está querendo mostrar que o adultério é pior e tem piores consequências. Esse é o argumento do pai. O primeiro argumento do pai é que o adultério custa mais caro que a prostituição, é um preço mais alto. Quer ver o que a Bíblia fala sobre prostituição? Lá em Efésios capítulo 5, versos 5 a 6, abram aí. A Escritura vai dizer que os que se envolvem em prostituição participarão da ira de Deus, não de sua vida. Olha o que diz: sabemos, pois, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas Created with free version for vem a ira non-commercial de Deus use. sobre os filhos da desobediência. Aqueles que se prostituem vão participar da ira de Deus. A Escritura vai dizer que o pecado da prostituição é um pecado contra o próprio corpo, contra a própria habitação de Deus em nós. Por isso ele é tão grave. O escritor aqui não está amenizando a prostituição, ele está, na realidade, na comparação, mostrando que o adultério é muito pior do que a prostituição. Abra o 1 Coríntios capítulo 6, versos 3 a 9. A Escritura vai mostrar que a prostituição é um pecado contra o próprio corpo, contra a habitação de Deus em nós. Hoje, muitos têm essa prática. Muitos têm essa prática. Quando dois jovens se unem, que não são casados, Created with free version e for cometem, non-commercial use. têm relações íntimas, eles são fornicários. Fornicários. A fornicação, nós podemos dizer que é um tipo de prostituição. Mas essa prostituição, ela se manifesta de forma mais clara na fornicação quando eles terminam e aí se relacionam com outras pessoas dessa mesma forma. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, a gente vê nos adolescentes e nos jovens, eles começam a namorar, eles ficam e se relacionam sexualmente. Essa semana. Aí semana que vem estão paquerando outros, namorando e tendo relações. Isso é prostituição. Isso é prostituição. A fornicação é um tipo de prostituição. Created with free version for non-commercial use. Você ter vários relacionamentos íntimos, sem ser casado com homens diferentes. Olha o que diz a Escritura: os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus instruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os nossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz?
Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um corpo com ela? Quando a Escritura diz lá em Gênesis, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, né? Primeiro deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e torna os dois uma só carne. E o que ele está falando nessa só carne? Está falando do relacionamento íntimo, da relação sexual entre um homem e uma mulher, que só pode acontecer no casamento. Porque quando isso acontece fora do casamento, é prostituição, é pecado, Created with free version for imoralidade. non-commercial use. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. O primeiro argumento do pai é que o adultério custa mais caro que a prostituição, é um preço mais alto, é um pecado maior. Uma pessoa que se prostitui, que está exposta à ira de Deus, e essa ira vem, que contamina o seu corpo, e aí contamina a habitação do Espírito de Deus. Created with free version for non-commercial use. Tem tem menos seriedade, a gente pode dizer assim, do que aquele que adultera com a mulher de seu próximo. Sabe o que a Escritura diz com relação à prostituição? Deus é o vingador. Deus é o vingador daqueles que vivem na prostituição. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 7. Abram aí. Olha o que diz a Escritura. Finalmente, irmão, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, de quanta maneira, porque deveis Created viver with e free agradar a version for Deus, non-commercial e use. efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vossa vontade, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A Escritura diz que Deus é o vingador. Queridos, nós estamos num tempo em que relacionamentos como esse não são considerados pecaminosos, que são tolerados. E eu gostaria muito que muitos jovens, até mesmo da minha Created época, with free tivessem version for ouvido isso. non-commercial use. Ouvido essa pregação ou coisas como essa, para evitar males nas suas próprias vidas. Porque esse comportamento existe hoje dentro da igreja. Jovens que se relacionam sexualmente porque são namorados, porque vão se casar, isso é pecado. E às vezes nós que estamos de fora olhamos, e olha que coisa horrível, e é horrível. É engraçado isso, porque é horrível. Mas por mais que seja horrível, nós nos deixamos levar por isso. Satanás é um inimigo astutíssimo, porque o desejo sexual é legítimo. E todo homem, ser humano, falando Created homem e with mulher, free version for non-commercial chega num use. momento da sua vida que tem esses desejos de se juntar a uma mulher, de se juntar a um homem, de ter um relacionamento íntimo, de ter intimidade, e não existe pecado nenhum em desejar essas coisas.
Porque isso é natural. Mas como a nossa natureza humana ela é mesclada no pecado, até mesmo esses sentimentos são corrompidos. E nós precisamos ter cuidado. Porque eu sei que um jovem que está para se casar, e nós não precisamos ser hipócrita nesse sentido não, tá? Tem o desejo de se relacionar intimamente com uma moça, com aquela que ele está se casando, a mesma coisa que a moça. Created with free Agora, a gente version não vai for ficar non-commercial falando use. essas coisas por aí, né? Isso é natural, isso é belo, isso é bonito. Nós não podemos olhar a sexualidade como algo ruim. E é isso que as pessoas veem hoje. Ao ponto de termos problemas dentro e fora do casamento por causa disso. Porque é isso que Satanás faz. Ele inverte a ordem. Antes de casar, ele fica doido. E fica, muitas vezes, até crentes praticam isso. É quando se casam, pronto, acabou. Acabou a intimidade. Isso é perversão. Completa perversão. Porque a Escritura diz para que no relacionamento conjugal você se, como diz aqui, né? Sacie completamente. Created with free version for non-commercial use. Isso é agradável ao Senhor. O relacionamento sexual entre um homem e uma mulher representa a unidade de Cristo com a igreja. Como é que uma coisa pode representar a unidade de Cristo com a igreja? Pode despertar em nós qualquer sentimento de pecado. É porque a nossa visão com relação a isso está errada. É porque nós estamos permitindo que o mundo encharque as nossas mentes com esse tipo de coisa. E precisamos evitar. Principalmente nós homens. Precisamos evitar aquilo que mais desejamos no nosso coração. Olhar para uma mulher e desejá-la. Nós não podemos fazer isso. A não ser Created with free version for non-commercial use. Nós devemos evitar isso na televisão, no nosso dia a dia. Como isso é difícil? Como isso é difícil? Na rua a gente não pode segurar os outros, mas dentro de casa a gente pode. Então, vamos ser seletivos com os programas que a gente vê, com determinadas imagens que passam. Às vezes você está vendo um filme que não tem nada a ver com nada, aparece, pum, de repente. Nós precisamos estar preparados para esse tipo de coisa. Por quê? Porque enchendo a nossa mente dessas coisas, essas coisas vão voltar no nosso pensamento. É por isso que existem homens no mundo que não podem ver uma mulher até vestida de assim, só aparecendo o olho, porque o pensamento já. Por quê? Porque a sua mente está encharcada disso. Created Então, with nós free version for precisamos, non-commercial use. crentes, não permitir que os nossos filhos e nós mesmos, dentro do nosso próprio lar, porque esse é o ambiente mais perigoso, até mais perigoso que a rua, porque em casa é um ambiente de conforto. Evitar esse tipo de coisa. Evitar aquilo que nós mais desejamos. Olhar uma mulher e desejá-la. Olha como é que Satanás é terrível. Por isso ele está dizendo assim, meu filho, não se prenda a isolar, não se deixe capturar pela sua sensualidade, pela sua formosura, pela sua beleza, pela sua sedução. Não cobices isso no seu coração. Para não cobiçar, não fique olhando. Created with free version for non-commercial essas use. mulheres. Não fique apreciando essas mulheres.
É como uma armadilha que ele fala. E depois que a pessoa cai na armadilha, já era. Já era. O mínimo de estrago, que é tão destruidor quanto o pensamento disso. Pensar, ter esse tipo de coisa na mente. Então, se esses pensamentos vêm, nós vamos lançar fora. E o remédio para isso é encher a nossa mente da palavra de Deus. Matthew Henry, em seu comentário, chama a nossa atenção para as advertências dadas por Salomão contra a prostituição. Ele diz assim: este é um pecado que empobrece os homens e os reduz à mendicância, dando exemplo do filho pródigo que gastou tudo com prostitutas. Created with free version for non-commercial use. Com porcos. O adultério é pior que isso, pois envolve a quebra do voto matrimonial, quebra do terceiro mandamento, como nós dissemos, e Provérbios capítulo 2, verso 15 vai dizer isso: a qual deixa o amigo de sua mocidade e esquece da aliança do seu Deus. É quebra do terceiro mandamento, é um voto que você faz diante do Senhor. O adultério está relacionado à vida espiritual, a vida sexual está relacionada à vida espiritual, em todos os sentidos. Você pega contra o seu corpo é a habitação de Deus. O adultério é muito pior do que a prostituição. Além de envolver a quebra do terceiro mandamento, causa danos ao cônjuge, a destruição do lar, e como é um argumento apresentado aqui, é uma dívida que foge ao controle. É uma dívida que Created with free version for non-commercial não use. aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Salomão aqui está mostrando, não que a prostituição é engraçado isso, porque em Israel a prostituição era mais tolerada do que o adultério. Tá? Existiam prostitutas no meio do povo de Deus, de outras nações. E as pessoas que se prostituíam, elas não eram condenadas à morte. Se prostituíam a prostituta. Por mais que fosse condenado, mas fosse pecado e repudiado pela nação de Israel. Mas o adultério era a morte. É mais sério. É isso que o escritor aqui está querendo mostrar. Ele diz, verso 26, na segunda parte, por uma prostituta, o máximo que se Created paga é um with pedaço free de pão, version mas for a non-commercial adúltera use. anda à caça de vida preciosa. E a ideia aqui é uma mulher caçadora. A ideia é que com as armas de sedução, ela é uma caçadora. Ela está atrás de homens incautos. Ou seja, homens descuidados, imprudentes, ingênuos. Que diz Provérbios capítulo 7, verso 7. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo. Essa raposa sabe muito bem o que ela quer, enquanto que a sua vítima incauta, quando não comprometida com a sabedoria divina, é uma presa fácil. É uma presa fácil. O adúltero, ele sempre tem um alvo. Possa ser homem ou mulher, ele sempre tem um alvo. Essa comparação aqui entre o adultério e a prostituição é muito interessante. Por quê? Porque a prostituição Created não with tem free alvo. version for non-commercial use. É qualquer um. A adúltera não. A adúltera escolhe uma pessoa, é aquele ali, ou é aquela ali. E vai ao encalço. E a outra parte, a caça, se ela não estiver preparada, ela vai ser presa fácil. Matthew Henry diz que esse pecado ameaça com a morte. Ele mata os homens, pois a adúltera anda à caça de vida preciosa. E talvez, essa morte seja uma morte deliberada, como Dalila buscou o quê? A vida de Sansão. Mas a ideia aqui é que no final, esse pecado fere e destrói a vida. Como eu falei no Antigo Testamento, pela lei de Moisés, esse pecado era punido com a morte. E todos sabiam disso.
Portanto, aqueles que, pela gratificação de um Created desejo with free version for infame, non-commercial use. agiam abertamente de maneira contrária à lei, eles poderiam ser considerados como o quê? Homicidas de si mesmos. Essa é a seriedade, a gravidade, o dano, o preço é alto. E aquele pai estava falando para aquele jovem, aquele filho recém-casado ou próximo ao casamento, instruindo-o para ficar longe dessas coisas, distante, fugir dessas armadilhas de alguém que está ao encalço, caçando vida preciosa para destruir. Porque é isso que acontece. Completa. Created with free version for non-commercial use. Homens e mulheres que agem dessa forma de eu quero ser feliz, eu quero buscar a minha felicidade. Eu vou dizer para você uma coisa. Eu não gosto de dizer isso, porque eu sou Deus, né, e nem a gente pode fechar a questão, mas é quase impossível. Quase impossível. Impossível é ser feliz com o pecado. Isso é impossível. Tá? Por mais que aquele pecado satisfaça, ele não vai trazer felicidade. Pode trazer prazer e contentamento momentâneo. Mas o fim esse como eu disse, prazer momentâneo. É impossível, quase impossível. Um relacionamento como esse dar certo. Eu disse Created with free version for non-commercial use. A graça de Deus, ela, como aquele cântico, maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Quando existe verdadeiro arrependimento, a restauração. Mas as consequências ficam até como marcas para a instrução, para a disciplina, para a santificação, para aqueles que foram verdadeiramente transformados. E quando eu era menino, eu gostava muito de soltar pipa. E na minha casa tinha um portão de ferro, e antigamente tinha uns portões de ferro que eram umas pontas assim, parece ponta de lança, né? Aí um dia eu estava soltando pipa, ou vendo as pipas lá em cima do muro e tal da minha casa. Eu era bem pequeno, devia ter uns 10, 11 anos, mais ou menos. Por aí, até menos. Created with free version for non-commercial use. Aí eu fui descer para sei lá o que, pegar pipa, ou para sair do muro. Eu fiquei pendurado aqui. Aí tem uma marca, até sumido, tem uma marca até hoje. Essa marca não me faz esquecer. Eu já fiz tanta besteira como criança, me arrebentei, essas coisas todas, né? Eu não lembro desses arrebentados. Jogando bola, me ralei, andando de bicicleta, me ralei. Não lembro, foram muitas. Mas esse eu não esqueço. E quando eu falo, vem à minha mente. Eu lá, sentadinho, vendo as pipas, daqui a pouco eu vou descer no muro, eu fico pendurado. Comecei a gritar, e minha mãe veio, me tirou e tal. Abriu-se. A marca diminuiu, acho que está diminuindo, mas está aqui ainda. Não dá para esquecer. É assim na vida do crente. Quando pela nossa pecaminosidade, pela nossa desgraça, nós nos deixamos levar. Created with free version for non-commercial use. Se somos do Senhor, nós somos castigados, como o texto diz, mas jamais tirarei dele a minha misericórdia, somos castigados. E as marcas ficam, para nós olharmos e lembrarmos que não podemos mais subir no muro, porque nós vamos nos machucar. E a marca pode ser pior, porque ao invés de marcar, essa flecha pode entrar no coração. Esse era até o perigo que eu corria ali naquela situação. Nunca mais subia ali. Subi em outro, mas ali não. Nunca mais. Mamãe, sabe o que fez? Ela amassou a ponta
da estaca, para não acontecer mais da lança, para não acontecer mais com ninguém. É isso que a palavra de Deus está nos chamando, nos advertindo com relação a esse pecado. Created with free version for non-commercial use. 27 a 29, tá? O argumento muda agora da severidade do castigo, de seu alto preço, para o seu caráter inevitável. Mas nós vamos ver isso no próximo domingo. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. A tua palavra nos avisa, Senhor Deus, dos males que estão no mundo e que estão dentro de nós. O próprio Senhor Jesus disse que do coração do homem provinha todas essas coisas: adultério, prostituição, malignidade, furto. Todas essas coisas estão no nosso coração. Por causa da nossa natureza pecaminosa, por nossa condição nesse mundo. Por isso, Senhor, a palavra de Deus Created with free version for non-commercial use. A mortificar e a, Senhor Deus, destruir essas coisas na nossa vida, lutando constantemente contra elas. Que o Senhor, Pai, nos preserve a tua igreja, Senhor, as nossas famílias, ó Pai, desse pecado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. E que o Senhor não nos trate conforme os nossos pecados e o nosso coração, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. E que o Senhor nos preserve para a vida eterna. É o que nós pedimos, em nome